Galera, depois de tanto tempo de viagem, de tantos quilômetros percorridos, tem hora que o cara não sabe nem onde tá, velho. Se é dia, se é noite, se é norte, se é sul. Fred, ajuda a gente aqui. Onde é que o 45 minutos veio parar, meu irmão? Celso, como você falou, a gente já está até meio desorientado. Vamos abrir a cortina para descobrir. Eu só espero que não tenha um paredão de ortopédia. Eu espero que tenha uma Torre Eiffel, um Rio Sena, um Big Ben, tá? Uma praia croata. Então vamos ver o que a vista nos vamos aguarda. ver o que é que a cortina aqui nos traz, tá? Olha isso, galera. Que coisa surreal, velho. Que coisa surreal. Não é um camarote não, viu, Celso? É, isso aqui é um quarto de hotel. Maestro, onde é que o mundo da Copa veio parar? A gente está na cidade de Bolton, que fica na Grande Manchester. Fica cerca de 20 minutos de trem depois do aeroporto. Não, do centro de Manchester, né? Você pode sair do aeroporto direto para cá. A estação, inclusive, do trem fica a 100 metros do estádio. E ainda que o nome do estádio seja outro, mas para não ter dúvida, o nome do hotel se chama Bolton Stadium Hotel. Assim, o nome do estádio de verdade é Toffsheet Community Stadium, e ele foi inaugurado, Celso, em 1997. Na época, o Bolton, que é um clube muito antigo, é um clube fundado em 1877. E em 97 ele gastou 25 milhões de libras para fazer esse estádio. E 3 anos depois, atrás de uma das barras, que é onde a gente está, ele construiu um hotel. E veja, são 125 quartos, tá? Não é muito pequeno, não. E desses 125 quartos, 19 deles têm essa vista para o campo. Sendo esse que a gente está aqui, um dos maiores, que ela se estende. Por exemplo, você está numa parte do hotel, a gente abriu a cortina, mas a cortina vai mais para cá. Veja, se fosse um camarote no estádio, 20 pessoas aqui dá para assistir tranquilamente. Tranquilamente. 20 lado a lado aqui, sem problema, né? Sem ter ninguém aqui atrás tendo que esticar os dedos. Enfim, e ele é essa janela fechada, ela não abre, ou seja, você realmente é do hotel para cá, né? Você olha com o jogo, você não interage com o público, não tem uma varanda para como costuma ser um camarote, como costuma ser aquele camarote ali. Tem uns camarotes ali do formato mais clássico, você vê as cadeirinhas da frente. Não é. Ele termina realmente aqui, é a janela, só que a sua vista é essa. Você pense nessa lógica. A sua vista é dentro do campo e, obviamente, estamos entre as temporadas, né? O fim da temporada 25-26, a próxima será 26-27. Perceba que o gramado, a gente de manhã já estava cortando, já está ali, ó. Verde claro, verde escuro, verde claro. O cuidado é permanente. Mas, obviamente, a gente está hospedado aqui, mas, obviamente, imagina que as pessoas se hospedem quando tem jogo, né? E o Bolton quis subir para a segunda divisão. É um dos clubes mais tradicionais do país, um dos fundadores da primeira divisão da Inglaterra, lá no século XIX. Mas, enfim, se o cara quiser ver um jogo aqui, com um bom quarto, que na verdade é um dos 19 quartos, né? Os outros são virados para o outro lado, aí o custo é 240 libras. A título de comparação, um quarto simples, o quarto mais barato desse hotel, ele custa 75 libras. Mas é a diferença entre você estar no quarto virado para o nada e o quarto virado para o jogo. E para ser justo, o quarto mais simples ele é uma cama. Esse aqui ele tem uma cama maior e uma cama extra. Enfim, existem 4 no mundo, pode até ter Existem outros empreendimentos parecidos, tá? Mas nenhum com uma imersão como essa. A gente já pesquisou e viu, por exemplo, que existem hotéis que são dentro do estádio, mas que você ganha um ingresso para o jogo. Seria o outro quarto, o quarto de 75 libras, né? Jogo. Outros até têm uma visão, mas uma visão com limitações, né? Com placar meio na frente. Esse aqui você tem realmente quase que um camarote prêmio para dentro do jogo. Veja a situação que eu tô aqui. Imagina, acordou, tá aqui na cama, o cara tá aqui, assiste o jogo com absoluta tranquilidade, tá? E não é só da cama não, se o cara quiser, eu ia dizer isso. Assiste o jogo até de dentro do banheiro, tá? Vai ali, Celso, para pegar o ângulo. Vê se tu chega. O ângulo seria esse aqui, galera. O ângulo seria esse aqui, ó. Dá para ver? Ofende não, viu? Ofende, dá pra xingar muita gente daqui. Veja, é assim, com todo respeito, se o cara chegar nesse quarto, entrar nesse quarto, não fizer isso aí, não fez nada. É uma experiência, Celso, muito, muito imersiva, muito legal. Imagino alguém que torce pro Bolton ou que vai ser visitante contra o Bolton, porque tem isso também. Às vezes o cara vem para um jogo muito importante aqui, Copa da Inglaterra, o cara tem
um quarto com seu próprio camarote. Inclusive, Celso, se você for voltando aqui, a gente tem um ângulo bom, tá? Do tamanho dessa extensão dessa varanda e chegando aqui no quarto, né? Com parte da história do clube sendo contada nas paredes, como é contada ao longo de todo o hotel. A gente, quando sair aqui do quarto, vai mostrar um pouco mais das outras áreas do hotel e Cássio vai trazer também mais da história do Bolton. Mas assim, eu tinha visto, antes da gente vir para cá, Celso, um único vídeo de um jovem inglês fazendo um tour por hotéis de estádio, tá? E eu achei surreal. Eu acho surreal que a gente esteja aqui hoje para contar a história desse empreendimento que tem um ponto interessante pra gente tocar, tá? É um sucesso esse hotel. A gente passou uma noite aqui, estrategicamente na nossa viagem. Pensamos em passar uma segunda noite, e a ideia era só vir para mostrar o campo, mas é um ótimo hotel. Tá numa fase de baixa temporada, sem jogo, então esse valor que Cássio falou por esse quarto tá 4, 5 vezes menos, tá? A gente tá pagando muito menos para estar aqui. E a gente disse, não, estamos perto de Manchester, vamos ficar mais uma noite aqui, mas não tem vaga. Pelos 2 próximos dias, o hotel está completamente lotado, porque é um ótimo hotel. Um hotel que foi agora abraçado pela rede Hudson, e é ela que administra o hotel. Então o hotel tem um padrão excelente. A gente chegou ontem já na madrugada, os funcionários foram de Uma gentileza, né, cordialidade, velho? Porque a gente chegou morrendo de fome. Para você ter ideia, a gente saiu da Alemanha, passou pela Áustria, pela Eslovênia, chegou na Croácia, pegou um avião para Manchester, de Manchester se atravessou até Bolton, por mais que seja perto. Nos perdemos pelo caminho. 2 quilômetros de caminhão. A gente chegou, tem meio que uma grande operação comercial com um enorme supermercado aqui do lado. A gente comprou o que poderia comer, mas precisava esquentar tudo. O restaurante do hotel já está fechado, o pessoal pegou a nossa comida, esquentou, preparou uma mesa para a gente. Um atendimento, um serviço impecável. E que não é por acaso que esse hotel está cheio, que é um sucesso, né, dessa forma. Mesmo com o Bolton já não sendo um clube Da elite. do grande sucesso que já teve em outros tempos. Mas essa é uma outra história que Cássio vai contar para vocês a partir de agora. E tem outro ponto ainda, só aproveitando essa última imagem, Celso filmando ali naquela diagonal, onde tem os bancos de reservas, percebam que aquela estrutura um pouco acima ali, entre as 2 arquibancadas, onde ficam as câmeras, certo? Sim. E como esse clube subiu, possivelmente você vai ser mais exibido nas transmissões, por exemplo, a ESPN passa, a Disney passa a Championship, né, que é a segunda divisão, esse clube acabou de subir. Então, se eventualmente o Top Sheet Community Stadium aparecer numa dessas transmissões, na hora que você estiver vendo esse jogo, ele está na barra da direita. Pense assim, entre as 2 arquibancadas, se você estiver vendo camarotes, não são camarotes, são quartos de um hotel. Essa aqui é a estátua de Nat Lofthouse, que é uma lenda do Bolton. Ele jogou a vida inteira pelo clube, de 1946 a 1960. Jogou 452 jogos e fez 255 gols. Mas desses gols, os mais importantes, sem dúvida alguma, são os 2 gols da final da Copa da Inglaterra de 1958, na final contra o Manchester United. E como não bastasse ser o Manchester United, tem que lembrar que Bolton é uma cidade da grande Manchester. Então, assim, tem essa rivalidade, pelo menos na ótica do Bolton, sem dúvida alguma, pela proximidade com Manchester. E essa estátua fica na frente do atual estádio do Bolton. E dentro dessa, ainda falando um pouco sobre Nat Lofthouse, ele deu nome, ele hoje dá nome a uma das arquibancadas do estádio, que aqui tem essa tradição na Inglaterra, né? Tem no Uruguai também, eu acho muito legal no Estádio Centenário. Uma das arquibancadas tem o nome dele, inclusive a principal é a que aparece nas transmissões dos jogos. E dentro aqui, na hora que você vai no hotel, dentro do estádio, tem muitas imagens que lembram isso, sobretudo porque em 1958 é o último grande título do Bolton. O Bolton nunca foi campeão inglês, tem até curiosidade, lendo um pouco sobre isso. É o clube que mais jogou a primeira divisão e não foi campeão. A Inglaterra tem muitos campeões, ele jogou mais de 70 vezes a primeira divisão. E os rivais locais, porque ainda tem isso, a grande Manchester tem cidades próximas como Preston, que é o Preston North End, que é o primeiro campeão inglês da história. Na verdade foi até bicampeão, 1889, 1890, ou seja, tem título. Blackburn Rovers, que também já ganhou até a Premier League, na era Premier League foi em 95, também tem. E o United City, pelo amor de Deus. E o Bolton aqui, apesar dessa estrutura, que também é um clássico desses clubes ingleses, né?
ele ainda falta esse título da primeira divisão. Ele tem alguns títulos da segunda divisão, também tem da terceira, e tem 2 promoções na quarta. Até na quarta divisão esse time foi bater a última vez em 2021. Mas independentemente da falta desse título da primeira divisão, a Copa da Inglaterra tem um peso enorme no futebol inglês. É um campeonato que antecede o campeonato inglês, na verdade, né? E no caso do Bolton, ele tem 4 títulos. 3 na década de 20, 23, 26 e 29. O de 26 foi contra o Manchester City, ou seja, ele já teve o título sobre o United em 58 e sobre o City em 26. Mas vale falar do de 23, porque o de 23 é simplesmente um dos jogos mais famosos da Inglaterra, um jogo conhecido como a final do Cavalo Branco. Foi a primeira final em Wembley, o antigo Wembley, né, porque foi modernizado e tal, e quando ele foi inaugurado já teve 126 mil pagantes. Perceba que eu falei pagantes, porque obviamente, como qualquer jogo, tem a questão dos não pagantes. E a estimativa dos não pagantes desse jogo foi de 180 mil não pagantes. O que dá 300... esse número, de vez em quando você pega algumas fontes, tem 250 mil, outras 200 mil, mas tem algumas fontes que estimam 300 mil. O fato é que as imagens desse jogo é uma vacalhação de gente. E por que cavalo branco? Porque tem um policial num cavalo cinza, mas as fotos, como as fotos eram preto e branco, né? Então dá o tom branco. Mas diz a história que o cavalo na verdade era cinza. Ele conseguiu sozinho afastar, porque com essa multidão as pessoas entraram no campo. Um estádio que era para receber 120 mil pessoas, estava recebendo 250, 300 mil. E com esse cavalo ele conseguiu fazer as pessoas se afastarem e ficar só o espaço do campo, e teve o jogo. E aí o Bolton venceu o West Ham por 2-0 e ganhou a sua primeira Copa da Inglaterra, mas mais do que isso, foi o primeiro campeão da Copa da Inglaterra em Wembley, porque até então a final sempre foi jogo único, ela acontecia em outros estádios da cidade, e a partir dali, desde então, passou a ser em Wembley. Só saiu de lá quando o Wembley foi demolido para ser modernizado, e aí jogaram lá em Cardiff, em Gales. Mas é só durante esse período. Tirando isso, o Wembley é a final clássica, e esse time já ganhou 4 vezes esse campeonato. Também ganhou a Supercopa da Inglaterra, né, que é a Community Shield, em 58, ou seja, aquela final lá de Loftus Hall, que ele dominou, o time ainda ganhou outro título. E considerando conquistas de primeira linha, você vai pela última, foi a Copa da Liga, em 2004, mas aí foi vice, perdeu o campeonato, então, desde então aí foi caindo, sendo negociado, foi bater na 4ª divisão, 2021 estava na 4ª divisão. E nessa andadinha aqui a gente chegou no hotel, tá? Porque o hotel, que a gente tem que ficar muito claro, assim, caso alguém esteja duvidando, o hotel realmente é o estádio. Isso aqui agora é atrás da barra. O hotel imagina-se atrás de uma barra, a estrutura é o hotel, a janela tá para lá. Não é que você tá num prédio e da sua janela você vê o estádio. Não é isso, não. É realmente a mesma estrutura. A gente tava dando uma volta no estádio e chegamos aqui. Sobre o Bolton Wanderers. Que, rapaz, acompanhei tanta ESPN na vida, assim, da Disney sobre esse time. De repente, quando você vai lá, tem um pouquinho mais de interesse de estudar um pouco mais sobre o time, aí você descobre que é um dos fundadores da Liga, são 12 fundadores da história da Liga da Inglaterra, em 1889. Aí, esse time, como é que você imagina que o Bolton, um desses 12, como é que imagina que o Bolton venceu a primeira final em Wembley? Ou que tem um atacante que jogou 450, detalhe, o cara jogou pela seleção da Inglaterra também, tem a maior média de gols de um atacante inglês pela seleção da Inglaterra, o cara fez 30 gols em 33 jogos. Aí você pensa, isso é um timezinho pense uma cidade da região metropolitana menor. Pronto, Bolton Wanderers. Uma estação de trem errada e de repente nós estamos no meio de um campo de golfe. Supostamente, tá? né? Supostamente um campo de golfe. Não, pô, tem até as bandeirinhas, pô. A gente passou pelo buraco 16. Tu chegou a ver isso, né? Vi lá atrás. Seguinte, galera. Eu acho que tranquiliza um pouco. Porque se não for o campo de golfe, assim, esse filme eu já vi no Corujão umas 10 vezes, já viu? E termina em morte. Não, um sobrevive vai contar a história. É o seguinte, ó. O que dá errado também é a história, né, meu irmão? Então, agora a gente tá conhecendo Bolton. Vamos andar até por dentro, né? Inclusive no filme, se ficar mais tarde, eu deixo como sugestão procurar Abrigo Ali. Pronto, ali. Olha a lua, tá? São mais de 10 horas da noite, né? É mesmo? São 10h40. 10h33. 10h30. A gente ainda vai passar 700 metros aqui dentro. É bom sair daqui do campo de golfe antes de escurecer, tá? Vamos lá, seguir essa caminhada aqui, ó.
Vocês vão percebendo aí que a luz natural vai indo embora. Nós ainda temos um longo percurso a percorrer aqui dentro desse campo de golfe. Em algum lugar nos arredores de Bolton, próximo a Manchester, Inglaterra, tá? A missão do dia é sempre uma missão complicada aqui por 45 minutos. Mas hoje passou do ponto, tá? Hoje vamos atravessar agora uma mata mais fechada, tá? A escuridão se aproxima, viu? A escuridão se aproxima. Seguimos aqui na saga. Já não tem mais campo de golfe. Vencemos o campo de golfe, agora É vencer a floresta da Bruxa de Blair. Maestro, se a gente encontrar a bandeirinha do buraco 16, meu irmão. Aí é game over. Game over, né? Esse filme eu já vi. Aí já vi a bandeirinha. Aí daqui a pouco, aquela casa tava ali de novo. Eita, estação de tratamento. Aí daqui a pouco eu olho pra trás, o Fred já não tá aqui. já recolhi, já guardaram o Fred. Já guardaram o Fred, só tá eu e tu. Aí tu. Mas veja. Sabe como é que termina? Ah. Esse celular cai no chão. É todo... E alguém acha? Não, cai no chão, fica mostrando só da gente, do joelho pra cima E a gritaria. e a gritaria. Aí um esquilo bate e o celular derruba e pronto. Aí amanhã começa tudo de novo. Scotland Yard na área. Não, Scotland Yard. Scotland Yard, com 3 dias de investigação, a turma solta. Mas veja, Isso é droga. tradicionalmente no filme, o primeiro a cair sou eu, viu? Que tá segurando a câmera? Não, japonês, tal. Bruxa de Blair, Hack, aquele filme Hack. Quem segura a câmera, meu irmão? Tem que ter filme, né, porra? Quem segura a câmera vai até o final. Boa. Deixa comigo. Trabalhe com o Hack. Deixa comigo. Sou Super Mario, isso é um ápice. Vamos em frente.